facilitar o acesso da pessoa com deficiência aos nossos cultos, às nossas reuniões, porque nossos cultos é ao público em geral. Então, ao receber essas pessoas, nós precisamos nos adequar às leis do nosso país e também à lei do nosso Senhor, ou seja, receber com amor, receber com carinho, receber com atenção, que é a lei maior de amor ao próximo. Qual que é o objetivo deste vídeo? Promover a psicoeducação, ou seja, orientação, conscientização sobre a inclusão na igreja, porque nós precisamos ter informação, nós precisamos entender como melhor atender, como fazer o atendimento, como entender algumas situações. Por exemplo, no vídeo de hoje, o tema principal vai ser sobre o transtorno do espectro autista, porque há muitas dúvidas e depois em outros vídeos falaremos sobre os outros transtornos, mas hoje nós vamos falar sobre o espectro autista. Por que nós falaremos sobre isso? Muitas perguntas e também algumas situações que até deixam algumas pessoas um pouco chateadas. Porque veja bem, a família chega na igreja, no espaço infantil ou no culto, e tem uma criança com o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E o comportamento dela é diferenciado, certo? E às vezes o porteiro, às vezes alguém que está sentado ali do lado, às vezes olha de uma maneira diferente ou até fala alguma coisa que pode ofender, pode deixar a família chateada. E isto nós temos que tomar muito cuidado, porque além de tudo, além do amor, além do respeito, além do carinho, existe uma lei. Esta pessoa se sentindo ofendida, ela pode requerer os seus direitos também. Porque dentro da lei, a lei diz o seguinte: nós temos que ter uma estrutura física para o recebimento das pessoas com deficiência. O que seria essa estrutura física? Seria sanitários, seria rampa, seria sinalização, seria assentos, ou seja, toda aquela parte da engenharia, existe uma lei, uma norma que vai regulamentar tudo isto, certo? Mas dentro também existe a estrutura atitudinal. O que eu falei antes é a estrutura física, mas tem a estrutura atitudinal. Não adianta ter uma rampa de acesso para a pessoa com deficiência física, aquele que está na cadeira de rodas, mas também não saber como tratá-lo. Então é sobre isso que vamos falar, sobre a estrutura atitudinal, as atitudes que nós temos que ter de respeito, de entendimento, como receber, como acolher a pessoa com deficiência. Primeiro, nós temos que tirar já mudar alguns termos, mudar algumas palavras, termos corretos. Hoje não se diz mais cadeirante, é pessoa com deficiência física. Esse é o termo correto. Não se diz cego, o termo correto é pessoa com deficiência visual. Não se diz surdo, é pessoa com deficiência auditiva. Down é o síndrome de Down. E o autista é o pessoa com TEA, transtorno do espectro autista. Então percebam que não é somente receber, nós temos que saber como tratar as pessoas, porque isto mostra que nós estamos conscientes do nosso papel até como igreja, como um lugar acolhedor. Afinal, a igreja ela é para isso, ela é para receber as pessoas com carinho, e não por causa da força da lei, mas porque ali realmente é um lugar de amor. Existe também um certo preconceito, uma falta de informação, é por isso que nós estamos trabalhando hoje aqui nesta aula. Porque, veja bem, deficiências todos nós temos. A diferença é que tem algumas deficiências que elas são visíveis, ou seja, você olha a pessoa e percebe que ela tem alguma necessidade, certo? Mas todos nós temos deficiências que muitas vezes são deficiências ocultas.
Exemplo, vou dar um exemplo para vocês de deficiência oculta: depressão, transtorno bipolar, ansiedade, narcisismo, dependente químico, toque, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos sexuais. Tudo isto são deficiências ocultas. Então, todos nós, de alguma maneira, precisamos de alguma orientação, precisamos de algum cuidado especial. Então, temos que tomar muito cuidado para não ficar julgando, não ficar olhando, e muitas vezes nós precisamos também de alguma atenção. Mas essas deficiências ocultas, nós vamos conversar em outras aulas também. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno espectro autista. Ele está aumentando. Alguém comentou comigo esses dias assim, mas parece que antigamente não tinha autista. Sempre teve. A diferença é que está melhorando o diagnóstico, as pessoas estão procurando cada vez mais cedo, e antigamente tinha muito diagnóstico errado. Ou seja, a pessoa ela era diagnosticada com outros problemas e não era o diagnóstico correto. E o outro ponto que precisamos esclarecer é que não é impressão, realmente está aumentando muito. Vou passar para vocês aqui alguns números que realmente impressionam. Nos anos 70, era 1 a cada 5 mil, certo? Que nós identificávamos como autista. Nos anos 90, 1 cada 500. Em 2009, 1 cada 110. Em 2018, 1 cada 68. Em 2020, 1 cada 54. 2021, 1 cada 44. E 2023, 1 a cada 32 nascimentos, uma pessoa com transtorno de espectro autista. Vejam que aumentou muito porque está fazendo o diagnóstico mais cedo e as causas ainda estão sendo investigadas. Mas o que é o autismo? Bom, a palavra autismo, ela significa em si, ação voltada para si. Seria como se estivesse totalmente voltada para si e não estivesse vendo o que acontece ao seu redor. Basicamente, é isso que acontece com a pessoa autista. Ela tem um mundo próprio, diferenciado na sua maneira de interagir. Não que ela esteja notando e percebendo, mas ela tem a sua condição própria. No autismo, a pessoa ela tem algumas diferenciações na sua maneira de ver, na sua condição. Ela tem um comprometimento da comunicação, ela tem um comprometimento na interação social e ela tem dificuldades com os comportamentos disfuncionais. Ou seja, a fala, o contato e o comportamento é diferenciado. Depois eu vou falar claramente sobre cada um desses pontos e vou dar exemplos para vocês. Mas olha, existem no momento pesquisas no mundo inteiro e o que está sendo comprovado é o seguinte: são mais de 70 milhões de pessoas no mundo com autismo. Ou seja, é muito mais do que se imagina. É mais do que a AIDS, diabetes e câncer somado. Muito importante é o diagnóstico precoce, o tratamento cada vez mais cedo. Lembrando o seguinte, autismo não é uma doença. Autismo é uma condição. Ele pensa e age diferente. Quanto mais cedo for diagnosticado e haver as intervenções de multiprofissionais, várias áreas, mais cedo essa pessoa irá se desenvolver mais. Não estamos falando aqui em cura, mas ela vai ter uma adaptabilidade, ela vai ter um crescimento na sua qualidade de vida, na sua interação e nos seus comportamentos. Quais são os níveis de autismo? Existem algumas avaliações feitas pelos profissionais, onde eles classificam os níveis do autismo. Nível 1, 2, 3 e 4. Conforme o número desse nível, é a necessidade, às vezes, que essa pessoa vai precisar de mais auxílios, de mais pessoas, de mais recursos. No nível 1,
seria um autismo leve. Às vezes ele não fecha o diagnóstico, mas ele tem algumas dificuldades em interações sociais. Ele tem os seus sofrimentos no nível 1 também. No nível 2 seria o Asperger. O Asperger, ele não tem dificuldade na leitura, no aprendizado, muitas vezes até aprende a ler e escrever sozinho, só que ele tem as dificuldades nas interações sociais e ele também tem hiperfoco, ele não tem empatia, ele não tem facilidade nessa parte do relacionamento social. O terceiro é o autismo de alta performance. Ele tem atraso na fala, diferente do Asperger, que o Asperger não tem atraso na fala. Ele aprende rápido, mas tem todas aquelas dificuldades na fala, no contato e no comportamento. E no nível 4, nós temos assim o clássico e até seria o mais grave, porque nele também tem o retardo mental, dificuldade de comunicação, muitos comportamentos estereotipados e às vezes tem aquele balanço no corpo diferenciado. Eu falei aqui muito rápido, porque a ideia aqui não é uma aula, não estamos falando aqui para um público escolar, numa faculdade, é só para ter uma visão geral. Depois você se pesquisa um pouco mais, estuda um pouco mais sobre o tema. Vamos falar um pouco sobre o comportamento no autismo. Olha, no comportamento do autismo, um dos destaques é o interesse restrito, ou seja, ele pode gostar muito de determinados assuntos, de determinados brinquedos. Por exemplo, ele pode gostar muito de carro, de trem, de dinossauro, de um caderninho, de um personagem específico. Por quê? Porque isso dá segurança para ele. Mas o que eu falo quando eu falo gostar, é gostar realmente, é exagerado. Aquele brinquedo, aquele gosto é direto, é dia e noite, somente naquilo ali que ele se sente bem. Traz mais segurança para ele. A rotina. O autista gosta e precisa de rotina. A rotina deixa ele regulado, deixa ele centrado. Mudou a rotina, já é mais dificuldade. Movimentos estereotipados, ou seja, movimentos repetitivos, é clássico no autismo. Valorização mais da parte do que o todo. Ele foca em um determinado brinquedo, foca em uma determinada situação e não vê mais nada que está acontecendo em volta dele. Ele tem hipersensibilidade ao toque. Muitas vezes não gosta de abraço, não gosta de muitas assim, pessoas próximas e isso pode deixá-lo irritado. Também uma das características é andar às vezes na ponta dos pés devido a essa hipersensibilidade. Angústia com mudanças, tudo aquilo que sai fora da rotina, de ambiente, pode deixar ele angustiado e pode gerar uma crise. Autoagressão, às vezes ele pode se machucar nesse momento de nervoso, de crise, pode se morder, pode se bater e pode agredir quem está perto também. Gosta de objetos que giram. Nesse ponto aqui, pessoal, desse autoagressão, aqui vocês pensam naquela clássica situação de olhar, de estar dentro de um supermercado ou dentro da igreja e ver uma criança que rola no chão, que fica brava e que bate, que machuca. Quem não tem a conscientização, quem não entende o que seja o TEA, pode muitas vezes cometer julgamentos. Por isso a importância dessa nossa aula aqui hoje, dessa nossa aula, é justamente para isso, para conscientizar o seguinte: esta criança, claro que ela precisa de um adulto que ajude ela na sua regularização, né, e na sua calma, na sua orientação, mas esta criança, ela precisa de uma ajuda de uma pessoa que sabe como lidar. Ou seja, não podemos cometer aquele pressuposto de olhar e falar assim: se fosse meu filho, se fosse minha filha, eu corrigiria isso aí na cinta do castigo. Não pode, não é assim. É isto
que está acontecendo às vezes em alguns lugares onde não se tem a informação. Por isso que eu estou falando aqui nessa lista de comportamentos para vocês entenderem o seguinte: não é birra, não é manha, é uma pessoa que está passando por uma situação e ela precisa voltar a se regular. E o pai ou a mãe, o cuidador, sabe como lidar com esta situação. Então, dentro de uma igreja, dentro de um ambiente, aqueles que trabalham, seja porteiros, seja seguranças, seja na cozinha, seja em qualquer departamento dentro daquele prédio em que você lida com o público, você não pode ter atitudes que vai gerar mais tristeza, mais dor, mais sofrimento para a criança e para a família. Lembrando o seguinte, estamos dentro de um ambiente acolhedor. Sempre esta criança está acompanhada com a sua família, e a família já tem as suas dores e as suas dificuldades. Lembrando que muitas vezes, no caso da família com autismo, se na família tradicional existe 30% mais ou menos de divórcios e separações, dentro de uma família com autismo é de 70% a 80%. Ou seja, já é um lugar que às vezes está com dores e com sofrimento, com problemas financeiros, porque essa criança também acaba gerando um custo maior, umas despesas. Então, precisamos olhar com um olhar amável, com um olhar amigável, com um olhar de compreensão. Agora eu quero falar com vocês sobre a interação social, que é outra grande dificuldade para a pessoa com transtorno de espectro autista. A pessoa com espectro autista, ela parece que não escuta. Então, se você está no culto e você está cuidando de um departamento, você vê alguma criança, você fala e ela não presta atenção, parece que ela não está te ouvindo, um autista, ele é desse jeito. Ele vive no mundo próprio. Não é falta de educação. É o jeito que ela vê a condição naquele momento. Então parece que não escuta, não tem contato visual. Às vezes você chama, fala, não olha para você, ou se olha, não olha nos olhos. Isso é muito natural, muito clássico assim do autismo. Diferença de compartilhar momentos. O autista tem dificuldade em falar de si, em compartilhar emoções com os outros, se divertem mais com animais, gostam mais de animais porque animais não tem é muito mais previsível, ele com os animais ele tem mais controle. Ele utiliza pessoas como instrumento. O autista muitas vezes quer pegar um brinquedo num lugar e ao invés dele pedir para alguém pegar ou ele tentar pegar, ele pega uma pessoa que está ali por perto, pega pela mão, segura na mão da pessoa e leva ela até o objeto. Ou seja, ela usa as pessoas como um instrumento. Pode apresentar risadas inadequadas. Esses pontos que eu disse para vocês é a sua dificuldade de interação social. Percebam que quando eu estou falando de autista, vocês lembrem muito bem que não é só aquelas crianças que estão lá no espaço infantil. Pode ser que entre dentro da igreja uma pessoa de 18 anos, de 30 anos, e é uma pessoa que você percebe algo diferente. Então não julgue aquele comportamento como algo agressivo, como algo ofensivo. Pode ser que seja simplesmente a condição daquela pessoa. Outro ponto que eu queria deixar aqui para vocês como observação, como que é a linguagem, como que é a comunicação no transtorno de espectro autista. Fala e o diálogo tem dificuldade de completar frases, dificuldade em ser claro e objetivo. Uso estereotipado e repetitivo da linguagem, ou seja, às vezes fica repetindo algo que escutou num desenho, às vezes fica repetindo algo que escutou num filme,
é a ecolalia que nós falamos, né? Fica repetindo, como se fosse um eco na repetição de palavras. E uso estereotipado é imitar realmente, do jeito que escutou no desenho, faz aquela vozinha de criança, aquela vozinha de animal. Dificuldade com brincadeiras imaginativas, dificuldade em brincadeiras de faz de conta, brincadeiras que tem que usar muito a imaginação. Inverte muito os pronomes, ao invés de falar de eu, fala eu, ele está assim, ele está, mas esse ele que está falando é sobre ele mesmo, mas coloca como se estivesse do lado de fora. Os autistas estão muito ingênuos, eles não entendem segundas intenções. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado e estar sempre como um bom apoio para essas crianças. Ele não entende ironia, piadas, duplo sentido. Ele não sabe mentir, o autista ele é muito, muito sincero e pode aprender a ler e escrever sozinhos. É interessante, né? Tem tantas dificuldades, às vezes na fala, às vezes no comportamento, e aprende só. Ou seja, é comum você ficar sabendo de alguns autistas, dependendo do nível, que com pouca idade já sabe ler e escrever e às vezes até fala algum outro idioma. É porque o cérebro dele, eu já vi algumas explicações, que seria como se fosse de uma casa, quando está no acabamento, no final de terminar a casa, está aquela bagunça, né? Mas depois você tira os excessos e fica tudo muito bonito, muito lindo. No caso do autista, esse acabamento, aí, essa finalização não foi bem feita. Ou seja, tem áreas que ele funciona muito acelerado e tem áreas que ele tem um pouco mais de dificuldade. Por isso que há essas diferenças. Às vezes aprendeu a ler e escrever sozinho, mas não consegue olhar nos olhos de outra pessoa. É a condição, é a característica dele. E o que a igreja precisa fazer para acolher essas pessoas do transtorno do espectro autista? Primeiro, identificar o número real, identificar quantos que estão frequentando o espaço infantil, quantos que tem na igreja, acolher as famílias, ver quais são as suas necessidades, as suas carências, porque sempre tem uma família que tem ali também outras necessidades. Então a igreja precisa acolher a todos. Segundo, acolher a criança e a família, fazer a parceria com a família. A família pode informar, principalmente para o espaço infantil, através de uma ficha, o que a criança gosta, o que ela tem mais medo, o que ela não gosta, qual que é a sua rotina. Tudo isso ajuda e facilita no trato e no cuidado com aquela criança. Lembrando que essa ficha tem que ser feita com todas as crianças, não somente aquela que tem o transtorno do espectro autista. Conscientização dos envolvidos na recepção, é a psicoeducação. Todos aqueles que estão envolvidos dentro da igreja, na recepção das pessoas, precisam de conscientização, precisam de psicoeducação, porque precisam olhar sem julgamento, sem preconceito e sem críticas. E isto começa primeiro já com o ministério. As pessoas que atendem os cultos são os protagonistas. Esses têm que ter a consciência maior do que seja a inclusão dentro da igreja. Porque quando os protagonistas, aqueles que estão na frente do púlpito, aqueles que atendem, falam sobre o assunto, promovem o assunto, fica muito mais fácil toda a igreja entender, toda a igreja aprender. Porque a psicoeducação, ela também tem que ser repetição. A parceria com a família é muito importante para ter um bom cuidado da pessoa portadora com deficiência. E também a inclusão, vou lembrar aqui, inclusão não é separar, não é lá no espaço infantil separar uma salinha e colocar lá aquelas crianças que, isso aqui dá um pouquinho de trabalho, vamos deixar aqui do lado. Não, não é isso. Isso não é inclusão. Claro que no momento de crise, no momento que às vezes está precisando de uma atenção maior, uma sala sensorial, um lugar para regular as emoções,
faz parte do tratamento. Mas colocou ali, a criança regulou, já está bem, volta para o ambiente. Incluir é estar junto. Inclusão não é segregação, não é separar. É dar toda a atenção e entender o que está acontecendo com aquela criança. E não confundir nunca, de maneira nenhuma, situação espiritual com deficiência física ou mental. Às vezes, você pode ver uma pessoa que está passando por uma crise, seja o transtorno do espectro autista, seja uma crise de pânico, seja uma crise de ansiedade, e olhar para aquela situação e não confunda. Isto são movimentos de pessoa que está com uma enfermidade, está doente. Podemos orar? Sim, devemos. Podemos ungir? Sim, devemos. Mas não podemos apontar o dedo e falar assim, olha, isso aí é problema espiritual, isso aí é falta de oração. Eu já ouvi casos e já vi da família escutar este comentário dentro da igreja e ir embora para casa arrasada, porque sabe que não tem nada de espiritual. É uma situação, é uma condição e a pessoa até já faz tratamento há muitos e muitos anos. Outro ponto que eu queria deixar para vocês é o seguinte: nunca diga para um pai, para uma mãe, para uma família, olha, seu filho, sua filha é autista. Olha, seu filho, sua filha tem transtorno opositor. Você está fazendo diagnóstico. Nós não podemos fazer diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico e principalmente não se deve fazer um diagnóstico dentro de uma igreja. Ou seja, isso é preconceito. Então, o que nós devemos fazer é o seguinte, é ajudar naquilo que nós podemos ajudar, porque o diagnóstico de uma deficiência é uma equipe multidisciplinar, vários profissionais no atendimento com aquela criança durante vários dias, fechar vários protocolos para poder dizer, certo, dessa possibilidade, dessa hipótese diagnóstica de ser este ou aquele transtorno, este ou aquele sofrimento. Então, nunca devemos entrar nessa situação de falar, olha, seu filho, sua filha tem isto. Não pode. É falta de amor, é falta de respeito, tá? Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. O objetivo deste vídeo é deixar claro para quem assistiu até agora, que estamos finalizando, o seguinte: aquela criança, aquele comportamento que você não entende, não quer dizer que ali está acontecendo o que você imagina. Muitas vezes aquela pessoa está passando por uma provação, ou pode ser que ela tenha uma condição diferenciada de saúde, de comportamento, de personalidade. E não cabe a nós julgar, mas acolher, receber e tratar bem, principalmente aqueles colaboradores que se fazem parte da organização do culto. Ou seja, não podem de maneira nenhuma colocar o seu pensamento, a sua questão pessoal para aquela pessoa que chegou, tá bom? Muito amor, muito carinho, muito respeito, é assim que tem que ser. Espero realmente que este vídeo, que esses minutos tenha ajudado você na compreensão melhor do que seja o transtorno do espectro. Algumas dúvidas mais sobre algum outro tema, entre em contato conosco, coloque a sua dúvida, coloque a sua pergunta, que nós estamos aqui para ajudá-los e aquilo que nós não tivermos condições de responder, encaminharemos para um profissional. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. A paz de